como é que isso influenciou a vida de vocês espiritualmente falando? Né? Vocês acreditam que de repente pode também ser um fenômeno espiritual e não somente extraterrestre, os dois, ou uma coisa ou outra? Eu acredito que pela espiritualidade, pelo pouco que eu conheço da espiritualidade, o princípio deles de que tem um outro plano, que existe um outro nível, né? De compreensão, de entendimento, de tudo. E como vão em níveis, né? Assim que a espiritualidade funciona, a gente volta para pagar, né? As coisas que não fez, essas coisas assim que eu acho um pouco injusto, mas acredito que vamos dizer que é o princípio. Então eu acredito, que a gente talvez então fale que é espiritualidade, que são esses níveis, mas que na verdade podem ser outros planetas. Ao invés de ser espírito, pode ser outros planetas. A gente evolui. Podem ser outros planos também. Outros planos. Camadas. Planetas, né? Existe uma analogia muito interessante que explica isso. É como se fosse o dial do rádio. Nós estamos aqui, você está ouvindo, um exemplo, está ouvindo uma determinada rádio, somos nós aqui. Ela era o rádio transmissor. Só que paralelo tem dúzias de outras rádios. Sim. É uma questão de você sintonizar. E o que é dito, a informação recente do Dr. Paulo César Frutuoso, lá na palestra que ele deu para nós, lá na Serra, é de que a diferença entre uma dimensão e outra, ela é de um micron, de um quantum. Nossa. Então, uma molécula de hidrogênio de uma célula da parede, de uma célula nossa, pode determinar a diferença entre uma dimensão e outra. É uma coisa de um nível tão sutil. Que vira espiritual. Que aí por isso a gente talvez leve para o lado espiritual. Sim. Né? Acaba se confunde. É o que está acontecendo na ufologia hoje. E você? Para mim mudou muita coisa, porque é como se todos os paradigmas que eu tinha começaram a ir caindo, né? Ao longo dos tempos. Eu fui me desligando de conceitos religiosos. Eu tenho algumas coisas que eu acredito, enfim, poucas, mas não ligadas à religião. A religião, realmente eu não acredito. A priori, a religião é uma coisa do homem, né? Pois é, exatamente. Espiritualidade é outra história. É outra história. E influenciou demais, porque foi o que eu vi, foi uma experiência real que aconteceu. Então, saber que isso existe, que existem outras pessoas em um lugar que sabe lá onde é, tão próximo, porque chegou tão rápido e tão distante que a gente não consegue alcançar, é fantástico, é maravilhoso, é confortante, sim, né? Mas é perturbador também, até porque a gente não está isento da morte, né? Exatamente. Eu gostaria que quando for para fazer a transição, que seja planetária. Que possa andar por aí em outros planetas. Sem me decompor, sem ficar horrorosa, rejuvenescer cocum. Cocum, né? Não, perfeito, perfeito. O que eu queria te perguntar é o seguinte... Agora vamos para um lado mais objetivo, de alguns indícios que podem ter, às vezes você nem notou na hora e vai notar dias depois. Você percebeu alguma coisa física, uma cicatriz, uma marca, ou você se sentiu, vamos dizer assim, passou mal? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa fisiológica você sentiu? Não, naquela época não, porque... Olha, se acontecesse hoje em dia, a gente sabendo de tudo isso, ia procurar marcas no corpo, não sei o quê. Mas... Vocês nem notaram absolutamente nada? Não, nada. Nem náusea, nem dor de cabeça, olhos ardendo. Só desespero. Só desespero. Aliás, eu ia... Olha, o desespero era maior de chegar em casa
e Dos com- pais, Tem que pais, explicar, os é. pais. o que realmente Do que aconteceu. é perfeitamente Com compreensível. aquela idade, né? O medo de contar é porque ia ser um castigo de não sair mais, acabar a É. amizade, sei lá o quê, né? Ela gente já contou quase pra não ti, sabia. aí você conseguiu contar Não pros contei teus pra pais? ninguém. Então você enlouqueceu, né? Entubei o negócio. Entubou, foi pra dentro do quarto. Fiquei, acho que um dia inteiro, depois no dia seguinte. Ela veio pra cá que eles ainda estão aqui. Eu vou nada, Vou Verônica. nada. Não quero falar sobre isso, não. Fiquei lá Queria pensando. Embaixo falar, da cama. É. Agora, por exemplo, o que vocês. Toda essa perturbação, independente dessa aflição para chegar em casa, porque já estavam bem atrasadas, quando vocês se viram no Leme de noite, bem mais tarde, paralelo a isso, tinha uma euforia? Tinha uma quase histeria? Tinha. Tinha. Se Eu tinha. imaginei. Por isso que eu perguntei. A gente berrava. Vocês berravam? A gente berrava. Vocês viram aquilo, vocês Não. viram aquilo. Entre eu e ela, logo a gente se olhou, né? Tava numa distância como eu tô entre eu e você, porque parece assim que a gente veio num feixe e ela veio no outro feixe, né? Entendi. Entendeu? Que loucura. E aí a gente quando se olhou que sabe aquela tudo Aquela preto, mas lama. umas coisas ainda brilhando, como umas teias assim. Você viu? O que aconteceu? Por que tava de noite? Não, por que tava que de tá de noite? Tava de dia. Para O que é vocês, isso? É. a percepção de vocês era de alguns minutos. Né? Exatamente. A Esse pessoa não era é- de nada, esse- o meu era um flash, foi puf, puf. Puf, Essa é Acendeu a luz, apagou a luz? É. Cara, Esse é o princípio básico do Missing Time. Você pensa que. Por isso que eu me arrisco ao palpite, eles conhecem o intercâmbio atômico até então, do que tempo. tecnologia é Eles essa? manipulam o É, tempo. manipula o tempo. Esse- Manipulam a matéria, a luz, É. o tempo. Até a sua cabeça, né? Você De vê carregar que, você a vê que memória. um momento era uma luz e de repente vira um objeto palpável que você entrou nele. Exatamente. Essa é que os americanos não conseguem entender. Exato. Esse é o grande segredo, o grande mistério do momento da ufologia, é justamente isso. É. Quem são? Que tecnologia é essa? Exatamente. É a tecnologia que eles já trouxeram para esse planeta há muitos anos atrás, quando começaram as civilizações, que você vê os hieroglifos, sei lá, Sim. tudo lá, Petroglifos, né? sim. Eles mostram lá as pirâmides serem cortadas daquela Aquele forma nível, perfeita. Naquele tempo, tem que ter alguma tecnologia. A gente hoje não consegue cortar as pedras gigantes daquele jeito, Exatamente. naquela perfeição. Exatamente. Então eles já trouxeram essa tecnologia há muito tempo. É por isso que eu valido, eu vou dar a minha validação completa para a história de vocês. Nossa, Ah, primeira obrigada. vez na minha vida. Não é por Após nada, é 40 anos porque, é uma primeiro, imensa toda satisfação. a quantidade de indícios, a quantidade de percepções que não são vulgares, não podemos dizer que é o banal, porque tem uma coisa meio banal das histórias ufológicas, meio clichê, É. e vocês não têm isso, vocês têm uma naturalidade, ao mesmo tempo uma objetividade, uma riqueza de detalhes, Uhum. e que se encaixa perfeitamente com o que é viável, com o que é totalmente possível, É entendeu? interessante, porque eu nunca tive a oportunidade de falar. Pessoas assim acreditam, outras já, sabe, é mais 90% vai dizer, agora, sabe, né? Mas, e agora escutar de uma pessoa como você, um ufólogo de 30 e poucos Não, e não é anos. nem por isso, é porque, por exemplo, se você der um resumão, a gente teve um episódio, fomos abduzidos, aí ninguém vai acreditar. É, Mas quando você conta Começa. com toda a riqueza de detalhes. de detalhes, a cronologia dos fatos, como aconteceu, desde a hora, desde o início, não tem como questionar, entendeu? Não tem. Claro, é saudável que a gente tenha sempre um percentual de possibilidade de que podem ter acontecido muitas outras coisas, mas nesse caso aí, eu
considero como um caso ufológico autêntico. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge, Sete Além, é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas